Oi, gente. Ainda sobre a continuação, falando sobre o perigo de reiki, acontece de às vezes a gente pensar, né? Claro que eu coloco Deus acima de tudo, mas às vezes a gente é meio fã, assim, é fã de algum artista e tal, tem aquele ataque de tietagem. Às vezes, como eu tenho mesmo até das pessoas assim locais, eu gosto de tirar um selfie, vejo às vezes um jornalista na rua e tal. Ih, tá batendo uma luz aqui. Aí a gente, né, tem aquela coisa de ver na internet, às vezes ali, a possibilidade de alguém, a gente já fica feliz quando alguém curte, né, as postagens da gente, porém isso tá me fazendo muito mal, né? Assim, eu tô diminuindo bastante esse negócio de excesso de postagem de vídeos, eu vou diminuir bastante, vou focar mais pro lado da fé mesmo, da religião. Aí, mas isso pode servir de alerta, né, e ajudar aí alguém que corre esse risco. E eu peço que vocês vejam o vídeo que eu fiz primeiro sobre o risco de reiki. Aí, às vezes a gente vê ali o artista também, igual uma vez eu coloquei uma imagem, uma foto minha com Nossa Senhora de Fátima falando sobre fé. Aí apareceu lá, Theo do Catinguelê curtiu sua foto, né? Aí eu até comentei, fiz alguns comentários em algumas fotos de alguns artistas e tal. Às vezes alguns curtem seu comentário, mas aí eu pensei, nossa, que legal, até assim, alguns artistas estão assim aderindo à fé, né? Eu achei muito legal isso. Só que eu tava com mania de pegar e destacar, né? Colocar lá, tal artista curtiu meu comentário. Então ficou até uma coisa meio que as pessoas pensam até uma coisa meio boba da minha parte, né? De mau costume, mas às vezes é mau costume mesmo, porque às vezes a pessoa tá lá, né? Lá, lança imagem de uma pessoa, às vezes uma pessoa assim, ninguém liga, ninguém se sente assim, ninguém importa com essa postagem, apesar, como eu disse, eu tô querendo diminuir bastante, que tá me fazendo muito mal. E aí você pensa, nossa, uma pessoa lá longe, né? Um artista curtiu minha postagem, curtiu meu comentário. Então eu tava com mania de colocar, destacar, tirar o print, colocar, tal pessoa curtiu minha postagem, tal pessoa curtiu meu comentário. Então eu achei legal lá, mas eu fiquei na dúvida, depois como era saber qual era a página oficial do artista, né? O perfil oficial do artista, eu fiquei sabendo que tinha aquele visto azul, né? Que é de verificado. Aí, tá batendo solzinho aqui, gente, tá amigo? Aí, deixa eu ver se eu acho uma sombra ali. Aí, dia desses, eu coloquei tal artista, tal pessoa, influenciador e tal, curtiu meu comentário, mas assim, eu achei que tava abafando, né? Mas às vezes é coisa assim, até da ingenuidade da gente também, às vezes um pouco de carência, né? Das pessoas notarem a gente, enxergarem e tal. Então, a gente ser visível de alguma forma, alguma postagem ali que alguém gostou, né? Uma pessoa da mídia e tal. Às vezes eu gosto muito até das pessoas, assim, celebridades locais aqui da cidade. Vejo na rua algumas jornalistas do Inter TV, por exemplo, né? Como eu já tirei foto com o do Novaes, Kenny Colares, algumas pessoas do MG Inter TV. Então, assim, a gente acaba tendo essa coisa de fã, de se sentir um pouco querida, um pouco notada também, né? Enfim, mas só que recentemente teve algumas postagens que eu coloquei sobre a igreja, uns cachorrinhos, né, da rua, deitado no tapete, no Corpus Christi, né, na celebração do Corpus Christi. Alguns artistas até internacionais curtiram. Tinha uma lá, Gabriela, mas eu não lembro o sobrenome, porque eu não conhecia assim de nome, mas era norte-americana, né? Morava nos Estados Unidos, apesar do nome Gabriela, eu achei que era o nome mais brasileiro mesmo. Mas assim, alguns artistas que eu vi que tinham visto oficial, tinham meio, parece que era meio que roqueiro e tal. Aí curtiram essa postagem sobre o cachorro, curtiram algumas coisas da Igreja Católica, que eu coloquei do meu vlog sobre fé. E algumas coisas que eu comentei, que eu postei, aí curtiram. Aí eu me empolguei, né? Aí eu olhei no perfil da Gabriela, eu não lembro o sobrenome. Aí eu vi, era um cantor e tal, cantando em inglês. E no post dela, assim, traduzido, eu vi que parece, se não me engano, que era modelo e tal, né? Eu fiquei empolguei, né? Falei, nossa, a gente se é porque não é assim, questão nem de aparecer mesmo, de falar, de se achar, eu sou o máximo, sou porque fulano curtiu minha postagem. Não é questão de se achar o máximo, de se achar superior, não. É questão de se sentir um pouco querido, um pouco notado, é nesse sentido.
Porém, quando eu entrei no perfil, eu coloquei, né? Até marquei, a pessoa marcou porque foi alguns artistas internacionais que estão curtindo meu comentário. Os haters devem achar isso um babaquice, né? Que as pessoas que não são haters já devem achar, mas eu já me justifiquei o porquê. Enfim, aí depois, passou pouco tempo, eu destaquei o nome deles e tal. Aí eu vi a artista norte-americana comentando alguma coisa lá sobre reiki. Aí eu lembrei que mais ou menos o ano passado, um ano e meio, não sei, eu sigo também a Glória Pires, né, e Carlinhos Maia e tal. Aí começou a aparecer alguns links, alguns artistas falando os 10 primeiros que seguirem tal, e ligarem, entrarem em tal perfil de marca lá e tal, vai ganhar um Pix, me parece que era de R$1.000, R$2.000, alguma coisa assim. Aí eu peguei e empolguei, né? Aí eu entrei e tal, mas eu falei assim, depois eu acabei assim, tá muito estranho, né? Parece que alguma coisa me avisa. Às vezes vocês me acham assim, eu tenho um pouco de ser ingênuo mesmo, às vezes. Meio mentalidade tá um pouco infantil, né? De cara de bobinha. Mas eu tenho cara de boba. Às vezes é mineirinha, bestinha, é acomodada. E assim, as pessoas são muito enganadas, porque às vezes julgam ósseo, julgam acomodada, mas é no silêncio que Deus trabalha. E foi quando não deram nada por algumas pessoas, tipo, zombaram de Noé quando ele estava construindo a arca, né, e duvidaram, mas depois da arca pronta, aí passaram a acreditar nele. Assim também às vezes a gente faz algumas coisas, não é tudo que a gente mostra, né, mas às vezes tem coisas também, projetos que eu tenho guardado, às vezes, mineirinha são assim, pobre coitada, não sei o que, julga a gente, né. Às vezes eu tenho esse meio de carência também, mas nesse sentido do artista, não foi nem questão né, das pessoas me julgarem. Enfim, às vezes eu só tenho cara de boba, mas eu sou capaz de realizar grandes coisas. É o futuro dirá, né, das pessoas que às vezes julgam, é bobinha, é pobre coitada, não é incapaz, é fraca. É na fraqueza que sou forte, porque Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio forte. Enfim, aí eu fui seguir a artista e depois ela começou a falar que tava ataque hater, né? E assim também eu associei a vez que eu entrei, estava querendo entrar nesse link e tal, né? Pra concorrer, não sei se era R$1.000, era 2.000, algo assim. Depois passou pouco tempo, aí veio no perfil de Glória Pires, acredito que era oficial. Dá pra saber mais ou menos pelas postagens que as pessoas colocam também. Se você vê que é recente, é um spoiler de novela, e você dá pra ver, realmente isso aqui não tem como outra pessoa ter esse acesso, né? Essa filmagem que realmente é oficial do artista. Mas tem, infelizmente, as pessoas também invadindo, os haters invadindo as postagens, os perfis dos outros artistas. Então depois eu vi que era hater. Então até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes você pensa que o artista está conversando com você, né? Tem gente que vai nessa onda também de nudes, de achar que é um artista que está mandando, porque está chamou a atenção dela, que está chamando até para namorar, para paquera, né? Tipo, para ter troca interagir, enfim, no sentido que vocês entendem o que eu quero dizer. E não é o artista, né? Às vezes não é, pode ser um hacker mesmo. Um hacker, né? Tem vários hackers, como eu disse, invadindo perfis de influenciadores. Assim também está acontecendo com alguns artistas. Aí depois eu já não acreditei mais que era essa artista mesmo que tinha curtido a minha postagem, né? Mas aí veio tem um personagem que eu inventei do hater enfesado. Eu tô querendo tirar ele da gaveta, porque tem umas coisas que dá certo ele colocar, ele dizer, né? Então, aí eu pensei que era artista, né? É óbvio que é uma conta hackeada. Você acha mesmo que uma pessoa lá dos Estados Unidos vai curtir uma postagem sua? Uma pessoa, um germe? Uma pobre coitada do dente estragado? É óbvio que é fake. É óbvio que é uma conta hackeada. Cala essa boca, hater enfesado do xixi quebrado. Vários hackers, como eu disse, invadindo perfis de influenciadores. Assim também está acontecendo com alguns artistas.
Aí depois eu já não acreditei mais que era essa artista mesmo, que tinha curtido a minha postagem, né? Mas aí veio tem um personagem que eu inventei do hater enfesado, eu tô querendo tirar ele da gaveta, porque tem umas coisas que dá certo ele colocar, ele dizer, né? Então, aí eu pensei que era artista, né? E não era. O hater enfesado não é sobre alguma pessoa, algo assim, algo indireto ou tal. Às vezes o hater tá até na própria mente da gente, né? Às vezes o hater tá na minha própria mente. Pensamento negativo, quem sou eu? Né? Eu não sou quem imagina, né? E tal. Às vezes é um próprio pensamento da gente. Às vezes a gente pensa o hater. Não vou confundir hater com hater. O hater tem os haters da vida real que já vem com discurso de ódio no coração, mas às vezes não é nem discurso de ódio no coração de uma pessoa alheia. Às vezes eu tô me superando e vencendo cada vez mais os haters externos, né, das pessoas já com discurso de ódio e senso crítico exagerado no coração, e também os da minha cabeça, que às vezes a gente também passa pela cabeça da gente, né? Né? Isso aí que o hater fala, às vezes não é só sobre pessoas, às vezes é sobre a gente também. Alguns pensamentos que passam na cabeça. Mineirense, Real Life, Jane Caipira Pop. Se inscreve, dá um like, ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Vou diminuir mais as postagens e colocar mais sobre fé. Ou colocar mais vídeos curtos, né? Que vai direto para os shorts. Porque assim, muitos discursos, muitas informações, excesso de informação, de fala, de todo tumulto, toda confusão que está no mundo, às vezes, até sobre mesmo estar na internet, tem agitado um pouco assim a minha mente, né? E assim, tem dado alguns transtornos até depressivos mesmo. Então eu vou diminuir mais os excessos, né? Tanto de ver informações na internet como de debater tais assuntos. Então eu vou ficar mais reservada, né, a partir de agora. E às vezes eu colocar um vídeo curto ou outro, ou filmar festas tipo Catopê, 7 de setembro, mas falar muito sobre mim, sobre debates, assim, questões loucas, assim, muitas informações, né, aí no mundo, eu diminui bastante aí, vou fazer mais vídeos mais básicos mesmo, e assim, tipo vídeos curtos. Enfim, Mineirense, Real Life, Jane Caipira Pop. Se inscreve, dá um like e ativa o sininho para receber as notificações. E a ideia que eu ia fazer do professor e da professora do policial, eu que abortei essa ideia, né? Como professor tinha mania de falar, abortei essa ideia. Aí às vezes eu penso que eu sou a Rede Globo, sou a Rede Vida, sou a programa da Eliana, né? Para unir pessoas, para realizar coisas que estão totalmente fora do meu alcance, totalmente fora dos meus recursos, enfim. Às vezes eu quero abarcar o mundo com as mãos e agora ultimamente eu tô mais reservada, me colocando mais no meu lugar, né? Às vezes quando a gente fica triste demais, as pessoas se empolgam mais, e quando a gente se empolga mais, a gente vê que a gente devia ficar mais na da gente mesmo, mais reservada mesmo, enfim. Eu acho que reservada eu sou muito melhor, mas na minha, mas meio que me isolando um pouquinho, às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho, né? Ter um tempo só pra gente mesmo e Deus, para pôr a mente no lugar, organizar os pensamentos e diminuir, cortar muitos excessos que faz mal, que intoxica a mente, né, e tal, e o psicológico da gente. Enfim, é isso. Tchau, tchau, beijo.